Programa Um Novo Olhar. Olá, uma ótima tarde para você que acompanha o programa Um Novo Olhar. Gente, no programa de hoje nós vamos falar sobre amor, mas amar sem perder-se. Reflexões sobre autonomia afetiva. Olha que tema. Pois é. Eu sou Fernanda Malaquias e eu já quero dar boas-vindas e pedir que ela se apresente, porque eu estarei junta nessa tarde falando sobre esse tema muito legal com a Thalia Martins. Seja bem-vinda, Thalia! Olá, Fê, excelente tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. O meu nome é Thalia, eu sou terapeuta, especialista em inteligência emocional e sistêmica, e vai ser muito bom bater esse papo aqui com vocês. Maravilha! Então, Thalia, ó, para a gente aquecer já a nossa conversa sobre esse tema, né? Eu acho que Uhum. sempre pode ficar uma pergunta quando nós falamos. O que significa autonomia afetiva? O que é ter uma autonomia afetiva, Thalia? Vamos lá, vamos entender o que é isso. E primeiro eu vou trazer, né, o que é, e aí a gente já vai colocando também, né, pílulas de como introduzir isso no nosso dia a dia, né? Então, ter autonomia afetiva refere-se à capacidade que nós temos de gerir as nossas emoções dentro dos nossos relacionamentos de forma independente. E quando eu falo aqui de forma em relacionamento, Fê, não é só relacionamento amoroso, mas é relacionamento com amigos, com a família, o relacionamento no trabalho, o nosso relacionamento com a nossa saúde, com o nosso amor próprio, como a gente se relaciona com a gente, como a gente se percebe. Então, quando a gente vai gerenciando e observando como a gente age dentro de cada espaço desses da nossa vida que eu trouxe, tantos outros que a gente ocupa, a gente vai percebendo qual é a emoção que tem chegado, como eu me sinto diante das coisas que vão acontecendo. E quando eu paro para fazer essa autoanálise, quando eu paro para observar as minhas emoções e assim conseguir gerenciá-las, porque para eu gerenciar qualquer emoção, eu primeiro preciso entender o que está acontecendo comigo. Eu preciso me perceber dentro de situações e me questionar o que eu levei para aquela situação, como aquilo aconteceu, né? Então, quando nós falamos em autonomia afetiva, isso é um conceito que abrange muito a autodeterminação. Então, se eu quero me conhecer afetivamente, se eu quero me perceber, eu preciso tomar essa decisão. Eu preciso colocar um ponto inicial. Eu determino que eu vou me perceber, que eu vou me conhecer, que eu vou me observar. E dentro dessas esferas emocionais, eu vou permitindo que as pessoas cheguem também para eu entender como eu me relaciono com elas, quais são os meus valores diante das pessoas que se aproximam da minha vida, como é essa troca, né? E tem uma coisa que eu gosto de falar quando eu entro nessa questão de valores, que valores é aquilo que a gente não negocia. Porque já que a gente está trazendo essa questão da autonomia afetiva, então, por exemplo, eu vou entrar num relacionamento ou num trabalho que já tem uma estrutura, eu posso entrar entendendo qual é essa estrutura, mas eu tenho coisas também que são muito importantes para mim. E eu preciso entender o que aquilo vai agregar na minha vida, o que aquelas relações, o que aquela troca vai, se isso vai de encontro aos meus valores, se isso vai de encontro aos meus princípios ou não. Mas como que eu vou entender se todas as relações elas vão de encontro aos meus valores e princípios, se eu ainda não me questionei quais são os meus valores e princípios? Quais são as coisas que eu não negocio? Qual é o meu ponto de partida? Qual é o meu princípio? Da onde eu começo as relações? Da onde eu começo as situações? E quando a gente para se perceber, quando a gente para se observar, a gente começa a perceber que muitas vezes a gente busca a aprovação, esse afeto que nos falta de situações externas, de situações que a gente espera aprovação, que a gente espera que a pessoa sempre esteja ali elogiando, porque aquilo vai enaltecendo o nosso ego. Mas e essa parte afetiva?
E a minha parte interna? E o amar-se verdadeiramente? Porque para eu sentir amor, para eu entender o que significa o amor, eu preciso me dar isso primeiro. Mas como eu vou me dar isso? E aí a gente vem nessa geração no gerir as nossas emoções, entendendo agora quais são os nossos valores e entendendo o que nós permitimos e o que nós estamos dispostos a entregar. Que arraso! Olha, só esse início, eu não sei vocês, mas eu já estava quase pegando meu caderninho e anotando os pontos. Assim, só esse início, você falou tantos pontos importantes, tá? E é interessante porque eu sinto muito o que você colocou, né? Esse, essa questão de autonomia afetiva, autodeterminação com nós mesmos, tem é quase que algo, é pílula mesmo, é como você colocou, né? É Isso, diário, é uma é reflexão diário. diária. E aí, já Exato. embarcando, como nós podemos desenvolver, tá? Na prática, Aham, dia a dia. sim. Sim, sim. Dentro dessa ideia, né, de desenvolver essa autonomia afetiva, e uma coisa que eu acho legal falar, Fê, é que isso não é restrito a uma pessoa ou outra. Isso é para todo mundo. Então, a partir do momento que a pessoa toma a decisão de se conhecer e se perceber, isso já é dado a você. É só você tomar esse passo. É só você falar, eu quero me conhecer, e aí vem, né, essa autodeterminação. Então, uma coisa que eu gosto muito de dizer é que todos nós somos capazes de estabelecer essa relação mais saudável, começando com a gente, né? E levando esse equilíbrio para todas as áreas da nossa vida. Porque quando nós ocupamos esse lugar, né, ocupamos essa disciplina com relação ao que a gente sente, o que a gente percebe, a gente vive uma relação de respeito mútuo. E aí a gente percebe que a cooperação, ela vira a base da nossa vida. Então a gente não vai entrar num trabalho, numa relação, na família, esperando aprovação, esperando algo do outro, porque nós estaremos inteiros, inteiros prontos para trocarmos informações saudáveis e equilibradas com as pessoas que chegam, né? Tem uma coisa que nós falamos muito, mas quando nós falamos muito, vem aquela questão, né, da nossa bolha, né? Dentro da nossa bolha, a gente está acostumado a falar, mas eu vou trazer isso. Muitas pessoas falam assim: ah, é muito difícil lidar com as pessoas. É muito difícil quando a gente já escuta para julgar, porque as pessoas, elas não querem mais ouvir, elas querem ouvir para revidar. Elas não escutam para entender o que a pessoa traz, qual é a mensagem. Então, os nossos ouvidos, os nossos, não digo nossos hoje, né? Mas num determinado momento da vida, a gente também já ouviu para criticar, para julgar, para dizer coisas que não eram construtivas. E nesse momento que a gente traz coisas que não são construtivas, então a gente não está ouvindo a pessoa de fato. Porque a gente vai chegar nesse primeiro tema, né? Que é o amor. Mas se eu escuto o outro, o que o outro vai trazer para mim? O outro vai trazer aquilo que o coração dele está cheio. O outro vai trazer a compreensão de mundo que ele tem naquele momento. Então, se eu levo coisas que são verdades para mim, para ele naquele momento não vai fazer sentido. Mas se eu escuto e gentilmente direciono de uma forma que seja possível para ele naquele momento, ele vai se sentir mais acolhido. Então, quando nós falamos do amor, por que eu trouxe o tema do amor? Porque, para mim, e dentro de tudo que eu estudo, que a gente estuda, o amor é algo que traz a cura, né? Qual é essa cura? A cura emocional, do espírito, do corpo, das nossas emoções. Então, quando a gente escuta as pessoas, mas dispostas a ouvi-las verdadeiramente, a gente entende que todas as pessoas estão numa busca por elas mesmas. Só que algumas já entraram nessa linha de raciocínio e a outra não, e tá tudo bem. E cada um vai ter o seu tempo, cada um vai ter o seu momento. Então, quando nós falamos em como desenvolver essa autonomia afetiva, primeira coisa, reconhecer, respeitar os próprios limites e as próprias necessidades. Só que aí eu preciso saber quais são.
Quais são os meus limites e as necessidades que eu preciso respeitar? E aí a gente volta lá para aquela pergunta, né? A gente volta para a anterior. Mas como agora eu posso fazer isso? Então, agora sabendo como, você pode ter uma direção de onde ir. Então, eu sempre falo para as pessoas que quando a gente escreve, todas as pessoas que se aproximam de mim falam, já vem com o caderno e a caneta ou com o papel e a caneta. Por quê? Porque às vezes a gente tem muita coisa na cabeça e a gente não tira nada da cabeça, então fica tudo ali. E quando a gente faz esse movimento de escrever, dessa escrita ativa, de escrever com presença, a gente vai olhando tudo aquilo que a gente está armazenando no nosso cérebro, tudo aquilo que está guardado aqui em algum lugar nosso. Então, quando nós vamos tirando isso e colocando para o papel, a gente vai se observando. E aí começa a autoanálise, começa a observação, começa a autodeterminação de entender e perceber o que eu tenho. Então, resposta objetiva, né? Como desenvolver autonomia afetiva? Primeira coisa, reconhecer-se, respeitar os próprios limites e as próprias necessidades. Meditação. A meditação ajuda muito, porque muitas pessoas falam assim, mas eu não consigo silenciar tudo, mas não precisa tudo, silencia o ponto que você consegue. E conforme você vai fazendo esse movimento do silenciar-se, ouvir-se, perceber-se, você vai entender que quando nós silenciamos e colocamos. Eu gosto de meditar com música, mas hoje eu já não gosto mais de meditação guiada. A gente volta para o nosso centro. Porque muitas coisas dentro da nossa rotina diária, o que que acontece? A gente sai do nosso centro, depois a gente não volta. Só que quando nós estamos nesse estado de presença, que também é, né, uma atividade, quando nós estamos nesse estado de presença, quando nós fazemos a escrita reflexiva, isso vai ajudar nesse processo de se conhecer. Então, Maravilha. dessa maneira, a gente vai desenvolver também essa nossa parte afetiva. Gente, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não acredito em sincronicidade, eu não acredito em acaso, né? Eu acredito em sincronicidade. Sim, E sim. essa semana eu estou lendo esse livro da Monja Coen, É. do pastor Henrique Vieira e do padre Júlio Lancelotti sobre o amor. E enquanto você estava falando, tem uma página aqui que me marcou bastante que diz assim, a Monja É. Coen fala assim, o amor é confiar e acolher. Amor é criar condições para o arrependimento e transformação. Amor é pacientemente curar. Então, eu acho que super caso. Confesso que enquanto você estava falando, eu fui aqui, ó, folheando as páginas, Aham, porque sim, lembrei de vários pontos, né? E aí, também linkando com uma coisa que você falou, tá? Que eu acho bem interessante, que é a importância desse trabalho interno, né? Dessa busca por essa autorreforma, essa autotransformação interna, né? sim, sim. Então, eu vou fazer uma pausa, gente, aqui na nossa conversa, que tá muito boa, por sinal. Mas só para dizer que se você aí que está nos vendo, nos ouvindo, gostou do que tudo isso que a Thalita tá falando e quer bater mais um papo com ela, a Thalia faz parte da nossa equipe de profissionais do Instituto Evoluir. E eu quero fazer essa pausa para falar e reforçar a parceria que nós, do Instituto Evoluir, temos com a FEAL, né? E lembrar que os sócios do Clube Amigos Boa Nova, do Clube Amigos da Boa Nova, têm 15% de desconto em todos os serviços do Instituto, tá? Então, eu deixo aqui para você também que está nos assistindo, que está nos vendo, um convite para fazer parte dessa rede de amigos que compartilham bem aqui na Rádio Boa Nova e na TV Mundo Maior. Então, nos ajude a manter essa programação que auxilia você e tantas outras pessoas no ar. E você pode nos ajudar por duas formas. Primeira, uma colaboração espontânea por um Pix, que o número é DDD 11 972610272 de maneira segura e tranquila. Mas se você também preferir, você pode entrar no site da FEAL, que é feal.colabore.org, e lá você pode obter todas as informações para se tornar um sócio. Então, gente, olha, gostou de tudo isso que a Thalita está falando? Entre em contato com o Instituto, no site também do Instituto
vocês conseguem chegar até nós, que é www.institutoevoluir.com.br, e bater um papo com a Thalia, que, olha, tá dando uma aula hoje para nós. E tá, eu já vou emendar aqui com uma pergunta que diz sobre o nosso tema de hoje, né? Amar sem perder-se. É possível? Olha, achei legal essa pergunta. Gente, olha, eu com o meu lado da psicologia, vocês não estão entendendo como eu tô me segurando. É possível, Fê. É possível. Amar sem perder-se é possível. Isso acontece quando a gente tem clareza dos nossos valores, dos nossos desejos, quando nós mantemos um espaço saudável que permite que o amor flua sem sufocar, né? Onde a gente consiga respeitar a individualidade de cada um. Então, quando nós falamos em amar sem perder-se, é um conceito que ele tem essa ressonância, digamos assim, com a alma humana. Porque todos nós buscamos isso e todos nós somos capazes de amar dessa forma, né? Então, quando nós falamos em amar sem perder-se, isso pode ser interpretado também como uma forma de equilíbrio entre dar-se completamente a uma relação e o tempo de manter-se fiel aos próprios princípios e sonhos. Então, quando eu tenho essa clareza dentro de mim, quando eu tomo essa atitude de me perceber, né? Porque quando a gente fala para as pessoas que o nosso intuito é ser um degrau de conhecimento, porque nós não conseguimos ler todos os livros do mundo, nós não vamos ter acesso a todas as informações do mundo. Nós vamos ter acesso à informação que nós precisamos para a nossa evolução. É nisso que eu acredito. Então, quando nós trocamos informação, igual a gente está fazendo agora, todas as pessoas que vão ouvir a gente isso vai chegar de uma forma diferente para cada um. Isso vai chegar na forma que cada um precisa e merece ser compreendido. Então, não é algo impositivo, não é algo que a pessoa tem que fazer para ontem ou ano que vem. Isso é uma coisa que a alma reconhece. A alma reconhece o que a gente está falando. A alma reconhece esse amor. Então, amar sem perder-se é entender que todo esse amor verdadeiro, ele não sufoca, ele não domina, mas ele celebra as diferenças, ele apoia as diferenças. E quando nós apoiamos as diferenças, nós percebemos que cada ser humano, sim, é único e que nós podemos aprender nessa troca genuína e saudável que nós temos com as pessoas à nossa volta. Então, mesmo no mais profundo dos laços afetivos, cada pessoa deve continuar a brilhar com a sua própria luz. Porque quando nós atraímos alguém, nós somos atraídos pela luz que a pessoa tem. Então, por que que a gente vai largar aquela luz quando a gente já ganhou, né? Quando a gente já começou a se relacionar? A gente não precisa deixar isso. Nós podemos brilhar ainda mais, porque se nós somos atraídos pela luz do outro, juntas, essas luzes brilham cada vez mais e cada vez maior e alcançando outras pessoas que também estão dispostas a acender ainda mais a luz que existe dentro de cada uma delas. Gente, maravilhoso. Olha, tá. Nós estamos seguindo pro finalzinho da nossa conversa, né, gente? Porque papo bom passa rápido, é um fato, é um fato. Mas ainda seguindo no caminho do amor, nesse campo, né, que é o amor, Sim. quais são os caminhos possíveis, Thalia, para acessarmos esse amor que você está trazendo de uma forma tão bonita e sensível? Ah, Fê, quais caminhos possíveis? Quando a gente. Eu acho que vem de encontro a um resumo do nosso bate-papo, né? Eu acho que a autodeterminação, gerenciar as emoções, entender que isso não é negado a pessoa alguma, que todos nós podemos acessar esse amor que existe em nós. E quando nós acessamos esse amor, eu posso trazer a indicação de um livro, Fê? Super! Eu Eu já li esse livro alguns anos atrás. Ele chama O Propósito, A Coragem de Ser Quem Somos. E no determinado momento aqui, ele diz que o amor
Eu não separei essa parte, mas eu vou falar para vocês. A ideia é para vocês lerem depois. Ele diz assim que o amor, quando a gente se conecta verdadeiramente, a gente, no mais profundo amor, ou esse amor transcende, a gente se dá conta que amar é servir. Então, quando nós servimos a nós e aos outros, nós estamos plenos dentro desse amor que ele nos traz aqui nesse livro, O Propósito, a Coragem de Ser Quem Somos. Então, o amar é servir, né? E eu gostaria de deixar até uma reflexão, Fê. Algumas pessoas acham que servir tem a ver com dinheiro, tem a ver com coisas materiais. E quando nós paramos para perceber aquilo que nos preenche, eu fiz essa enquete outro dia num grupo, e aí veio, acordar cedo, tomar sol, respirar, dançar, conversar, abraçar. Então, são coisas que a gente não utiliza o dinheiro para isso. Então, não deixa que isso seja um bloqueio para você. Porque nós podemos acordar, colocar uma música que a gente gosta, acordar o nosso corpo, se abraçar, se perceber, nos colocarmos em estado de presença. Isso é dado a todas as pessoas. Então, olhem para isso e, se fizer sentido, comece intencionando coisas que você quer para o seu dia, comece intencionando esse amor, começa se conectando com essa palavra, mas nesse momento mais profundo. Não esse amor romântico que a gente vê, né? Esse amor idealizado, mas aquele amor do servir, aquele amor que preenche todos os nossos corpos, que preenche o nosso emocional, que preenche nossa alma, que preenche o nosso espírito. E esse amor, ele pode ser compartilhado com muitas outras pessoas, e quanto mais a gente compartilhar, mais a gente vai receber, e mais a gente vai perceber-se sendo amado e amando também. Que legal, gente. Olha, Thalia, eu ficaria aqui sem, assim, sendo muito honesta com você, eu ficaria horas falando sobre esse tema com você. Está sendo muito gostoso aprender e eu tenho certeza que essa conversa nossa que vai chegar e acessar muitas pessoas, assim, de um lugar muito amoroso, né? Então, que as pessoas possam receber o amor também que envolve essa conversa aqui, viu, gente? Toda essa produção. Mas precisamos fechar. Então, tá, eu te passo É. para você fazer sua despedida, o seu fechamento. Uhum. Primeiro eu queria agradecer, né, o espaço, foi muito bom bater esse papo aqui, eu também ficaria horas, né, a gente entra no assunto que a gente gosta e a gente vai, né, eu falei, a mente já vai para lugares, assim, que a gente nem imagina, mas eu gostaria de fechar com uma frase desse livro, que eu li um pouquinho antes de entrar aqui, e ele diz assim: não somos uma gota d'água no oceano, pois o amor nos faz ser o próprio oceano. Então, eu desejo que cada um de vocês que estejam nos ouvindo não se sintam uma gota no oceano, mas que se sintam totalmente integrados e parte de algo muito maior. Que lindo, lindo, É, gente. Thalia, eu quero te agradecer de verdade. Que imagina, delícia que foi Fê. essa conversa. Quero agradecer também, gente, toda a equipe da produção do programa Um Novo Olhar, Thaís Cabenguele, Henrique, Jefferson, todos que nos ajudam e a equipe técnica. E eu também, gente, eu fecho nessa sintonia do amor, olha que gostoso, da gente reconhecer, de fato, acho que o que a Thalia trouxe, né, que cada um de nós tem essa semente do sagrado do amor dentro de nós, né, então, que possamos nos conectar de hoje em diante. É isso, gente, um É super beijo isso. e até semana que vem com mais um tema. Um beijo. Você acompanhou Um Novo Olhar.